acabamos de apresentar aqui a marca. Trabalhei junto com o Lucas, nosso designer, e o Jefferson também, que é responsável pela parte de name. Arrisco dizer que foi um dos projetos não só mais complexos, mas acho que para uma das maiores marcas que a gente já trabalhou aqui. Não necessariamente de nome ou de ser conhecido porque é uma marca nova, mas em questão de potencial comercial e estrutura. Obviamente que eu não posso dar muito detalhe ainda, né? Ainda tá em sigilo. Mas, cara, eu toquei a parte mais de estratégia ali. Lucas e Jefferson tocaram tanto o name como a comunicação visual. E, cara, eles foram sinistros, foi muito legal. Muito bacana quando a gente faz um trabalho mais em conjunto, assim. E pra mim é ótimo, né? Porque eu consigo olhar um pouco mais pra estratégia, questão de branding, e acabo não tomando tanto meu tempo pensando na parte mais técnica. Eu só direciono o Lucas, ele é extremamente competente, já faz, então, um trabalho mais de design ali. É óbvio que eu adoro fazer essa parte, mas infelizmente, tendo um estúdio, isso toma muito do meu tempo. Então a gente acaba tendo que escolher nossas batalhas. Bom, essa semana a gente ainda tem mais uma entrega de marca. Vai ser uma semana relativamente agitada, tem algumas reuniões também. A gente vai entregar uma marca de uma produtora de eventos, lá do sul do país também, lá de Porto Alegre. A gente quer ter um approach ali de uma identidade fluida, sabe? Uma identidade que ela é modular, e aí você tem mudanças nesse módulo, então acho que vai ser bem interessante. Bom, hoje acabou não sendo tão produtivo quanto eu queria, acordei meio mal, mas vamos tocar o barco agora já tô me sentindo melhor. O Bronco já tá passeado, já tomou banho. Agora, no final do dia, eu vou começar alguns estudos ali pra essa marca e vamos nessa. O que a gente tá fazendo exatamente agora? Podem ver pela minha voz, estou um pouco entupido, acordei levemente zoado, mas tá dando pra trabalhar de boa, sem sofrimento, então vambora. Bom, o cliente pediu uma alteração nesse logo, infelizmente eu não posso mostrar a visão geral, eu posso mostrar alguns detalhes aí que o Arthur vai botar pra vocês. O que acontece é que a redução do logo, ou seja, ele tá escrito por extenso, quando ele reduz pra uma aplicação mais de ícone, de perfil de Instagram, mobile, etc., batia exatamente com uma outra empresa que ele tem. O nome, quando você reduzia pro monograma, ficava igual à empresa que ele já tem. Então a gente vai ter que repensar essa redução e fazer alguns ajustes para que nessa redução nova a leitura faça sentido. É exatamente o que a gente está fazendo agora. Isso acontece, essas refações acontecem em marca. Não teve nada a ver com gostar ou não do logo, ele se amarrou na identidade. Foi mais realmente uma questão burocrática que impediu, isso acontece. E a gente tá fadado a isso quando a gente apresenta a marca, porque a gente tá lidando com o negócio de alguém. Então, no caso, a gente precisa que essa marca esteja totalmente alinhada, não só com a ideia que aquela pessoa, aquele cliente tem para a empresa dela, que ele quer para a empresa dele, como também faz sentido no ecossistema de empresas que muitas vezes ele tem, muitos deles são empresários, né? Tem uma reunião daqui a pouco, vambora. Não fomos pro escritório hoje, tem uma coisa que eu detesto, é ficar doente, cara. Eu não tô incapacitado de trabalhar, o que é bom. Eu não sei o que aconteceu, eu e Pilar, minha esposa, a gente tá meio ruim, assim, uma gripe esquisita desde o final de semana. Acho que a derrota do Brasil não ajudou muito a nossa saúde. Só que eu acho que a pior parte, a cobrança que a gente se faz, especialmente eu, por eu ter a minha empresa, né, com relação a não poder trabalhar ou trabalhar um pouco menos por conta de doenças de gripe ou de coisas que acontecem no dia a dia que são normais, né? Eu vou explicar melhor. O que acontece? Quando o Leme começou, eu e os sócios na época, uma coisa que era muito importante pra gente, que a gente viu acontecer em outras agências, que a gente trabalhou, que a gente não queria que se repetisse no Leme, a gente não queria que houvesse uma pressão forte em cima de quem tá trabalhando com a gente, de modo que essa pessoa estivesse confortável emocional e fisicamente pra trabalhar. O que isso quer dizer? Não ter uma cobrança de tipo, se isso não foi entregue em tal dia, é o fim do mundo. Se uma demanda, ao invés de terça, ela ir pra quarta ou quinta, o mundo não acaba. Isso é um mote que a gente tinha na hora de ter gente trabalhando com a gente no Leme. Qual que é o problema? Não é o problema de ter essa mentalidade. O problema é que a gente tinha essa mentalidade pra quem trabalhava com a gente, mas a gente não tinha com a gente. Especialmente eu, assim, eu sempre me cobrei muito desde que o Leme foi fundado, sabe? Então, é uma situação de eu me sentir quase inútil quando eu não consigo trabalhar. E isso é muito ruim, né? Porque isso pode levar a burnout, a uma exaustão, enfim, problemas, até doenças, enfim. Não é isso que eu quero, mas acaba acontecendo. Então, esses dias que eu tô num pace
fosse um pouco mais lento, trabalhando, tá fluindo os projetos, eu ainda continuo, tipo, era pra eu estar fazendo mais coisas. E isso é muito ruim. Então acho que a lição que fica aqui é cuida da saúde de vocês, não se cobrem tanto. No fim as coisas se ajeitam, rapaziada, a verdade é essa. Bom, vamos voltar ao trabalho. Hoje a gente teve uma conversa muito legal com um projeto novo que chegou aqui no Leme. É uma produtora de audiovisual, por assim dizer, mais focada em efeitos especiais, a gente chama VFX, né? Começamos hoje, muito legal, já um conhecido nosso, inclusive. Acho que vai ser bem bacana esse trabalho. É sempre legal trabalhar com criativo, óbvio que é legal trabalhar com todas as áreas, mas quando tem criativo no time é sempre diferente, assim, é bacana. Seja designer, seja editor, seja publicitário, o que for, arquiteto, enfim. Agora é aquela burocracia, mandar as primeiras cobranças, contrato, etc, você já sabe, acompanha aí. Bom dia, vlog. Acordamos bem melhor hoje, quarta-feira. Tô correndo aqui porque não deu tempo de fazer café. Tive que arrumar algumas coisas, fazer um pouco a barba. Afinal, a gente tem que estar apresentável para as reuniões. Mas agora a gente tem aula de inglês. Pois é, apesar da minha fluência, tô fazendo aula de conversação, que ajuda muito na hora da gente atender clientes de fora. O Victor, meu professor, tem sido muito legal, ele é ótimo. Terminado a aula de conversação, como agora eu não tô com tanta pressa, acho que posso falar melhor com vocês. Tá sendo muito bom treinar minha conversação. Já tem um tempo que eu sou fluente, porque eu gosto de estudar mesmo, língua e tal. Mas existe uma diferença entre eu falar, por exemplo, com a minha família que mora fora, meus sobrinhos, por exemplo, só falam inglês basicamente, e eu falar com o cliente. A situação de eu estar com meus sobrinhos é muito confortável, é familiar. Então a gente fala de maneira mais informal. Em algumas situações, atendendo o cliente de fora, eu me via não sabendo construir um raciocínio de maneira, por assim dizer, mais polida, né? Sem ficar informal demais. E isso é um grande problema. Eu não posso tratar ele como eu trato meu sobrinho, como eu trataria um amigo que fala inglês. E aí que veio o Victor, que é o nosso professor. Ele é brasileiro, mas ele, cara, é um monstro, assim, a aula toda em inglês, ele é sensacional. E ele é extremamente didático. E é muito legal, porque no fim das contas, você não sente que você tá numa aula. Fica ansioso pra ter aula, porque é como encontrar um amigo, só que falar em outra língua. Então, e isso tem ajudado muito eu polir um pouco mais o meu inglês e construir raciocínio na hora de apresentar um projeto, na hora de falar sobre uma marca, enfim. Bom, o que a gente tem hoje? A gente tem mais uma reunião e aparentemente a última da semana. Eu tenho que ser real aqui com vocês que a gente teve algo que é raro de acontecer, mas que acaba acontecendo, que é um recall de uma marca. O que é o recall de uma marca? Basicamente o cliente fala, olha, é isso, até aqui. A partir daqui, não acho que funciona, vamos rever. E tá tudo certo. No fim das contas, o cliente tem que gostar da marca, né? Por mais que seja raro, porque o nosso processo ele é focado em validar, em pré-validar muita coisa antes de apresentar para o cliente, pré-validar caminhos gráficos, pré-validar toda a estratégia visual, etc. Isso pode acontecer. É a realidade de você ter um estúdio de marcas. Mas o grande desafio, e esse é um cliente muito de boa, tá? Não tem nenhum problema com ele. Mas o grande desafio é, o cliente, ele é totalmente zero da área criativa. Então a gente tá tendo que fazer algumas perguntas mais estratégicas para extrair dele o que ele acha que pode melhorar naquela solução visual. O que me alivia um pouco é que a parte que pra mim é mais difícil, que é a tipografia, por mais que a gente tem o domínio, tá? A gente tem os estudos teóricos de tipografia. Essa parte, pelo menos, ele gostou. Acho que é uma solução mais do ícone, que ele, na verdade, a marca não tinha um ícone, era só tipográfica, com umas alterações na tipografia e tal. E ele não curtiu tanto, ele queria mesmo o ícone, porque a gente trabalhou junto com ele em outro projeto da holding dele. Esse outro projeto tinha um ícone na marca e ele gostou da ideia. Tá tudo bem, a marca é dele, ele precisa estar satisfeito com ela. E foi engraçado porque ele chegou pra gente e falou, cara, desculpa aí, pô, ser chato e tal. A explicação que eu dei pra ele imediatamente foi, cara, você tem que estar feliz com o que você tá escolhendo pra sua marca. É óbvio, a gente vai direcionar, não é uma questão só de gosto, não, porque né, o meu gosto vai ser diferente do dele. Mas a gente tá alinhado com o que a solução pra marca tem que ter, pra aquele negócio e tal, qual solução tem que ser, sabe? Isso não é um problema. Quando a gente não tá alinhado, aí sim é um problema. Nesse caso, não. Nesse caso, a gente tá muito alinhado com o que a marca tem que ser, o look and feel, cores, a tipografia, tudo tá muito alinhado com a estratégia que a gente construiu lá atrás, sabe? É uma questão de ele sentir que ele tem o que ele precisa pro negócio dele. Isso é perfeitamente normal. E foi o que a gente falou, cara, o importante é que você esteja seguro com a sua decisão de marca. E é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos fazer algumas alterações. Espero mandar até amanhã pra ele. Tem um empecilho que amanhã é feriado aqui em São Paulo, mas eu vou acabar tendo uma reunião no final do dia de qualquer forma e vou tirar o início do dia pra me recuperar um pouco, ver se eu já consigo voltar a treinar, porque essa gripe me bateu legal. Acho que vai ser um final de semana até de boa. Acho que não vai ser tão corrido.
tá tentando fazer aqui? Essa marca é de uma produtora de eventos diversos lá do Sul, e ela leva o nome Z no final. A ideia aqui é fazer uma identidade visual que seja modular, ou seja, que a gente tem um módulo fixo e que ele vá se modificando conforme o uso. Então, uma palavra fica fixa e, no caso, o Z vai ser o elemento fluido, né? A gente fala. Um exemplo muito bom disso é a marca da MTV, por exemplo. Dá pra fazer isso de diversas formas, né? Você tem um container constante que recebe vários tipos de texturas, cores, etc., como é o caso da MTV, mas tem alguns casos em que você tem um módulo numa palavra e a outra ela é fluida. Então, uma letra, um elemento é fluido, ele muda conforme a necessidade. E é isso que a gente quer pra comunicar, né? A adaptabilidade da empresa a diversos eventos, a diversos tipos de perrengues, tanto climáticos como estruturais, logísticos. Só que acontece que o Z é uma letra muito única. Você, apesar de parecer simples, ele precisa ser representado com muito cuidado, porque senão ele pode parecer um 2, dependendo se não for representado corretamente um S. Então é isso que a gente está estudando aqui, de como fazer ele ser fluido, ou seja, ele ser modificável, ao mesmo tempo em que ele tem legibilidade no logo, porque senão ele não pode parecer, por exemplo, um número 2. E esse é o maior desafio, essa bagunça de rascunhos aqui é o que a gente está tentando resolver. Academia agora há pouco, conseguimos fazer um treininho, primeiro da semana, feliz ou infelizmente, mas tô muito pra treinar. Acabei de mandar pro Lucas os valores de Pantone, porque ele tá preparando o manual dessa marca que a gente entregou já na semana passada. Cara, deu tempo ainda bem, porque tem uma questão que quando a gente vai olhar pra cartela Pantone, precisa ter luz do sol, porque se caso contrário, a cor não vai bater certo, a gente precisa ter iluminação natural, a iluminação artificial vai distorcer a cor totalmente, é todo um negócio. E eu gosto de olhar na cartela física mesmo, como vocês puderam ver aí. É mais garantido que a gente vai ter o resultado final de como a impressão vai ficar. Como essa marca é de um local físico, que vai ser adesivado, vai levar banner, ter parede pintada, tem que ter muita precisão no Pantone, pra que na hora a galera da produção não erre, sabe? Nem a gráfica, enfim, então tem todo esse cuidado aí. Hoje, teoricamente, é feriado em São Paulo, mas eu prometi pra mim mesmo que ia pegar um pouco mais leve. Ainda assim, a gente tem que finalizar a marca da produtora de eventos que eu falei pra vocês. Agora são o quê? 5 horas? Eu vou almoçar. Pessoal, sabadão, né? Não sei se vocês estão ouvindo a obra aqui do lado, eu tô tentando ao máximo isolar o som aí pra vocês. Ai, semana intensa, tudo fluiu bem melhor do que eu esperava, na verdade. Hoje eu acordei com uma certa insegurança, vendo alguns perfis e, obviamente, me comparando através do Instagram, o que é muito saudável, que eu não tenho postado tanto projeto no Leme quanto eu gostaria. Tem uma razão bem plausível pra isso, não tem a ver nem com ansiedade de não postar, insegurança, preguiça, enfim. A gente tem o hábito de falar bastante dos projetos que a gente realiza aqui, só que tem uma questão que a gente não posta tanto quanto a gente deveria o resultado, sabe? Por que isso acontece? Quando a gente entrega esses projetos, a gente não entrega só um logo com uma paleta de cores e tipografia. Isso é muito importante, mas esse é o resumo de toda a entrega que a gente faz. A gente entrega direcionamento de comunicação para as empresas. Isso significa que você tem uma estratégia visual, você tem uma estratégia verbal, você tem uma estratégia de ativação de marca, muitas vezes, de comunicação, você tem um estudo de público, tudo isso que eu já canso de falar para vocês. E aí, qual que é o problema? Dá trabalho resumir isso tudo numa apresentação consistente e, óbvio, visual também, de portfólio. Não digo nem só no site, mas no próprio Instagram, no LinkedIn do Leme. Algumas marcas a gente consegue ainda contato com alguns clientes que quer gravar vídeo de make-off, que nem vocês viram aí o vídeo da LA Pet Furious. É algo que eu quero fazer mais também, só que isso demanda um trabalho. E a gente tá com pouco tempo pra fazer isso. Porque, ou não, é uma prioridade, mas a entrega do cliente atual também é uma prioridade, sabe? Então eu fico muito nesse conflito. Tem, cara, marcas que eu olho e falo, nossa, a marca ficou incrível, foi muito legal trabalhar com esse cliente, e eu não consegui postar ainda. Então, se você é um cliente e a gente ainda não postou a sua marca, saiba porque não deu tempo ainda, mas a gente quer postar. A gente tá um pouco atrasado com o cronograma de marcas. A próxima que a gente vai postar foi um projeto super legal, junto com o pessoal da Lucas Tun e da Lucas Neto. Foi um dos grandes projetos que a gente recebeu aqui no Leme. Essa é a próxima da fila, e depois dela vão ter umas marcas assim também que, cara, eu sou suspeito pra falar porque foram algumas das minhas favoritas em toda a história do Leme. Óbvio, a gente ama todas as marcas que a gente entrega, mas essas foram sensacionais.
junto com a da Lucas Tum. Bom, hoje vou pegar um pouco mais leve, tenho analisar algumas coisas para apresentação de marca de segunda, mas agora é aquela coisa de só mexer na apresentação, dar uma ensaiada, pra tentar fazer tudo hoje e não pegar o domingo inteiro, sabe? E vou tentar ir na academia também. Inclusive, o treino tem sido a parte mais difícil de conseguir manter fiel aos meus treinos durante o processo de entrega de marcas. A minha esposa já sabe, semana de entrega de marca é sempre bem intenso e quando envolve uma marca. Quando envolvem 4 ao mesmo tempo, como foi essa semana, óbvio, a gente trabalhando em equipe e tudo, mas ainda é muito desgastante, porque eu preciso supervisionar as coisas, eu preciso aprovar, fazer ajustes também quando for necessário, então ter reuniões, às vezes para alinhamento. Então o treino acaba ficando secundário, não tem muito o que fazer. Eu não adoro esse fato, mas é o que acaba acontecendo. Então, sempre que as coisas começam a amenizar um pouquinho, óbvio, eu não deixo chegar a mais de 2 semanas de entregas intensas, porque senão realmente eu acabo não me cuidando. Mas sempre que dá uma aliviada, a gente consegue fazer um treino e tem sido bom. Eu acho que me ajuda até a me manter mais criativo. Eu gosto de correr, sempre gostei de correr, então isso ajuda a tirar um pouco a cabeça do trabalho, ao mesmo tempo, quando ela volta mais descansada, por incrível que pareça. Bom dia, vlog, segunda-feira. Hoje acabamos de apresentar mais uma marca, era a última marca dessa hold. Tinha várias empresas, né, pra gente construir brand pra cada uma delas. Cara, foi super legal a reunião, feedbacks genuínos, assim, óbvio, é normal ter feedback, a gente nunca teve problema com isso. Pequenos ajustes mesmo, que são super consistentes com o que os empresários querem pra empresa deles. É uma produtora de eventos lá do Sul. Inclusive, Nath e Zee, se vocês estiverem vendo esse vídeo, um abraço pra vocês, cara, são clientes excelentes. Cara, foi super legal trabalhar com todo o grupo, assim, foi o pessoal respeita muito o nosso trabalho aqui no Leme e isso é uma coisa que a gente valoriza muito, né? Porque por mais que vez ou outra vai ter ajustes, isso é normal, o fato deles confiarem no nosso trabalho e falarem, cara, realiza aí, apresenta, a gente debate em cima e é isso. É legal porque você vê que são clientes que valorizam de fato estratégia de marca pro negócio deles. Eles entendem que pro negócio é importante ter estratégia de marca de maneira que você construa uma identidade ali em cima, não só visual, mas identidade de discurso, identidade de mensagem que você tá entregando pro teu público, sabe? Então foi bem legal. Eu tô bem cansado. Vou pro escritório amanhã, eu ia hoje, mas com essa correria acabou que eu vou deixar pra ir amanhã. Como são ajustes pequenos, eu já vou fazer aqui e mandar pra eles, é coisa simples, e adaptar os mockups também da apresentação. E essa vai ser uma semana de dedicar um pouco ao Leme em si. Vai ter umas reuniões com clientes, tal, que tô começando marca, mas é uma semana que eu quero dedicar ao institucional do Leme, porque eu sinto que isso acaba ficando um pouco de lado quando a gente tá atendendo muitos clientes ao mesmo tempo. É algo que eu tô trabalhando a nível operacional pra gente mitigar, mas eu quero me dedicar um pouco ao nosso comercial. Então já vou tirar o dia pra isso hoje, tirar alguns dias da semana também pra olhar pra conteúdo, tem que mandar vídeo gravado pro Arthur editar. Vamos cuidar um pouquinho da casa, né, agora. Efetivamente arrependido de não ter trazido luva, tá 16 graus aqui fora, mas eu gosto de frio. Passeio com Bronx é um dos poucos inegociáveis que eu tenho no meu dia a dia, a não ser que esteja chovendo torrencialmente, eu realmente tenha dado algum problema que não tenha dado pra passear com ele. Porque é um dos poucos momentos que a gente tem junto durante a semana, né, cara, fora quando a gente tá em casa e tal, é um dos poucos momentos que ele tem pra passear e ser cachorro de fato, né, tento sempre priorizar isso. Tem até na minha agenda já, passeio com Bronx. E é muito bom porque me força também a dar uma caminhada quando eu não tô com muito tempo pra ir pra academia, então pelo menos eu não fico sedentário. É isso, finalizando o passeio, hoje eu vou pegar mais leve porque eu tô bem cansado dessas últimas entregas e amanhã vamos com tudo lá no escritório.
informação rápida. Um cliente nosso me deu uma ligada agora com urgência. Aparentemente tem um projeto que ele precisa orçar, que o produto já tá literalmente na fábrica. É óbvio, a gente precisa ter a visão de escalar isso, né? Porque não dá também pra fazer em uma semana. Mas eu tô tendo que tabelar e acionar os designers e de todas as áreas praticamente do Leme pra ver se eles estão com agenda pra gente poder fazer. E agora eu tô nessa função de planilhar e ver custo pra já pensar a proposta pra mandar amanhã. Amanhã a gente vai estar no escritório, então acho que eu consigo focar melhor também. Mas são 9h30 da noite. Loucura. Da academia, estamos um pouco atrasados, mas vamos embora. Cara, hoje foi um custo pra sair de casa, viu? Esse delay que às vezes as manhãs tem, porque é muita coisa pra fazer antes de sair de casa, muita coisa pra resolver, e passeio com o Bronx, que nem eu falei, né, é um inegociável, eu tenho que passear com ele, treinar, academia, tudo isso acaba tomando muito da minha manhã. Eu tô vendo que eu tô tendo que acordar cada vez mais cedo se eu quiser ter uma manhã produtiva e ainda ir pro escritório, mas tá bom, estamos num horário bom pra ir. Hoje eu não tenho nenhuma reunião, então vai ser foco em trabalho 100%. As reuniões que tinham hoje foram pra amanhã. Ficar lá até o condomínio empresarial fechar. A gente, quando pensou, né, em criar um canal falando de um estúdio de marca, de estratégia de marca, design, lá atrás foi um pensamento muito de, vamos mostrar o nosso trabalho no YouTube, mostrar um pouco de processo e é isso. E ao decorrer desses meses que a gente tem produzido conteúdo, ficou muito claro que vai muito além disso, né? Pelo contrário, a parte de portfólio é até a parte, entre aspas, fácil, porque já tá ali. Mas a gente percebeu que também é mostrar o que tá por trás desses projetos, como é que eles se constroem, como é que é a relação com o cliente. Não só pros nossos clientes verem essa rotina, a gente falando sobre branding, mas até para colegas designers que acompanham a gente. Então tem sido uma experiência bem legal. E além da nossa entrega em si, óbvio, é bacana ter projetos bonitos, com fotos espetaculares no portfólio, mas está sendo bem bacana também trazer o valor que está por trás ali, as pessoas que fazem esses projetos acontecerem. Não só eu, mas como toda a nossa equipe que trabalha, seja na edição, produção de conteúdo, os designers, enfim, na parte de web. Todo mundo constrói o Leme junto. O que vocês veem na minha rotina é 1%, talvez, do que é o Leme. E sempre que eu posso, eu tô tentando trazer as outras pessoas que participam disso pra dentro dos vídeos, pra que vocês entendam que é um trabalho em conjunto. Esse foi o vlog mostrando uma semana típica aqui no Leme. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, que já vem mais vídeo aí.